Bom dia, queridos. Glória a Deus. Manhã de sexta-feira e nós estamos aqui para mais um devocional, encerramento da nossa série Deus na Rotina. Nós estamos encerrando, queridos, e o capítulo de hoje, o último capítulo dessa série, o tema é Vendo com os Olhos da Fé. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, queridos. Nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Você que está me acompanhando pelo canal do YouTube, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades. De segunda a sexta-feira, nós estamos com vídeo novo aqui nesse canal. Então, se você quer ficar por dentro de tudo isso, não perder nenhum tema, nenhuma série, nenhum capítulo, se inscreva aí. E eu tenho certeza que Deus irá falar muito ao seu coração. Queridos, o tema de hoje, então, está incrível. Vendo com os olhos da fé. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 7. A palavra do Senhor diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Quero enfatizar somente esse trecho que diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Queridos, quando nós aprendemos a enxergar o invisível, nós percebemos Deus agindo na rotina que para nós, homens, mulheres naturais, olhos naturais, pareciam comum. Mas a fé nos faz enxergar esse invisível que, consequentemente, queridos, nos revela que Deus está agindo a todo momento. A fé nos treina para ver além daquilo que é natural. Se você quer saber mais um pouquinho disso, se aprofundar um pouquinho mais nisso, fique comigo aí nos próximos minutos, que nós vamos falar bastante a respeito de fé. O apóstolo Paulo, queridos, quando ele escreve a carta, a segunda carta aos Coríntios, ele escreve de uma forma para fortalecer. Nós vemos a carta de 2 Coríntios como uma carta mais tranquila, porque a de 1 Coríntios é uma carta mais severa, podemos dizer assim, aonde Paulo ele chega ao seu conhecimento a respeito de algumas práticas, a respeito de algumas condutas do povo em Corinto, e isso não lhe agrada muito, então ele escreve uma carta de exortando, né, a igreja, redirecionando a igreja, mostrando o verdadeiro caminho, abrindo os olhos. A segunda carta, então, é uma carta onde já chega o conhecimento de Paulo, em que o povo recebeu a carta, e o povo, ao lê-la, ao receber as instruções, eles obedeceram. E isso, queridos, alegra Paulo, e ele escreve a segunda carta. Então nós vemos uma carta mais tranquila, né? Mas quando Paulo escreve essa segunda carta, ele também está fortalecendo a fé de uma igreja que enfrentava essas pressões internas, que também enfrentava críticas externas e desafios que ameaçavam a visão, a conduta espiritual desse povo. Então, no capítulo 5, Paulo ele faz um contraste entre realidades visíveis e temporais com as invisíveis, mas eternas. Destacando, então, que o cristão, queridos, ele não pode viver baseado apenas no que os seus olhos naturais veem. Nós não podemos viver baseados, querido, no que os nossos olhos naturais veem. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Como? Orando a cada dia mais e buscando a sensibilidade no Senhor, para que nós não venhamos enxergar as coisas como realmente elas são, mas que nós possamos enxergar da forma como Deus as enxerga. Nas situações mais difíceis, mais complicadas, nas situações mais comuns do dia a dia, queridos, tudo isso, existe o sobrenatural e o agir de Deus. Não é simplesmente o que vemos, mas como nós vemos, como nós enxergamos. Então, quando Paulo fala que nós vivemos por meio da fé, queridos, indica um modo de viver, não apenas um momento de crença. Tem pessoas que utilizam a sua fé para utilizar em momentos específicos da vida. Já ouvi pessoas dizendo assim: quando eu passei por aquela situação, eu nunca orei como eu orei naquele dia. Tem pessoas que utilizam da sua força espiritual, da sua fé no impossível.
somente para momentos específicos, para momentos ruins ou para momentos de grandes saltos na sua jornada, mas não deve ser assim, queridos. O viver pela fé tem que ser para nós um estilo de vida, para tudo aquilo que nós vamos fazer. A fé tem que estar na nossa rotina. Em qual área da sua vida hoje você vai utilizar essa fé? Em qual ocasião hoje do dia você vai expressar a sua fé? Não somente de crer aqui na sua mente, no seu coração, mas também expressando essa crença através das suas atitudes. Paulo então nos ensina que a vida cristã não é guiada pela aparência, mas pela confiança. Aparentemente, pode estar tudo perdido, mas aqui dentro existe uma confiança. Aparentemente, aquele projeto não está dando certo, mas dentro de mim existe uma fé, uma confiança e uma esperança. Aparentemente, aquele relacionamento pode estar indo por água abaixo, mas a minha fé me faz ter a convicção de que todas as coisas são possíveis para o Deus no qual nós estamos orando, buscando e clamando. Segundo, a fé não é fuga da realidade, mas é um acesso a uma realidade ainda maior. Quando nós dizemos que nós cremos na reversão de algum problema, nós não estamos negando a realidade daquele problema. Não é você dizer assim, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Não é fazer assim. A fé não nos move a agir dessa forma, mas é saber que um problema existe. Saber que existe algo que está te confrontando. Mas mesmo assim, a fé te tira da realidade comum e te coloca numa realidade sobrenatural, aonde pelos olhos da fé você já está enxergando além daquele problema. Você já está enxergando dias além dessa situação atual. Você já está olhando lá na frente, queridos. Você tem a clareza daquilo que está acontecendo agora, mas Deus já está te mostrando que aquilo é transitório, é passageiro, e aquela situação momentânea não te abate, não te faz retroceder, não te faz olhar para trás, porque por mais que você esteja vivendo aquilo, querido, aquilo é momentâneo e passageiro. Paulo vai dizer as nossas leves e momentâneas aflições. O que Paulo estava fazendo? Exercitando a fé, enxergando o que os olhos naturais não estavam enxergando. Os olhos naturais enxergam o momento, mas os olhos da fé enxergam quando tudo já está resolvido, tudo já está pronto, preparado, acessível para a sua vida. E terceiro, Deus age além do que os olhos podem registrar. Guarda essa frase, queridos. Deus age além do que os teus olhos podem ver, mas não age além do que o seu coração pode crer. Isso é muito forte, queridos. Deus age além do que os seus olhos podem ver, mas não além do que o seu coração pode crer. A palavra do Senhor diz que aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração. Queridos, se o nosso coração não crer, se nós não crermos, queridos, nós estamos impossibilitando o agir de Deus nas nossas vidas. O próprio Jesus, quando curava o enfermo, ele dizia, a tua fé te curou. Queridos, a nossa fé, a palavra vai dizer, é aquela fé que tem o poder de mover montanhas. Mover montanhas. Então que, no nome de Jesus, queridos, essa é uma das verdades mais poderosas que nós podemos entender a respeito da fé. A fé nos dá novos olhos. E ela revela Deus no comum, no simples e no aparentemente insignificante. É quando o servo de Elias vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Pode parecer pequeno, pode parecer insignificante, pode parecer que não tem poder nenhum, mas por mais insignificante que pareça ser, carrega uma palavra de Deus, carrega uma promessa de Deus. E quando nós cremos naquilo que parece ser simples, parece ser pequeno, parece ser insignificante, queridos, é nesse ponto que nós estamos começando a viver o sobrenatural de Deus.
quando a palavra de Deus diz assim, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você poderá falar para aquele monte, atire-se ao mar, e ele sairá, né, e fará aquilo que você ordenou. Mas quando a palavra diz, queridos, da fé do tamanho de mostarda, não está dizendo do tamanho de uma semente de mostarda. Não está falando do tamanho da semente, mas está falando do poder que algo tão pequeno tem quando ele é colocado na terra, quando ele é colocado em prática. Daquilo tão pequenininho, ele cresce e se torna numa árvore enorme. Deus não está valorizando a fé pequenininha, não é sobre isso. Ele está dando o exemplo que daquilo que é pequenininho se torna em algo grande, se torna algo estrondoso. Então, nós precisamos compreender essa realidade sobre a fé. A fé, queridos, nos faz entender que algo, por mais insignificante que seja, como a sementinha, um grão de mostarda, por mais pequeno que seja, queridos, tendo uma palavra, tendo a direção, tendo ali a terra fértil, se torna em algo extraordinário. Queridos, através disso, onde a visão natural enxerga limites, a fé enxerga possibilidades. Onde a visão natural vê o caos, a fé vê propósito. E onde a visão natural vê somente o cotidiano, somente o comum, a fé vê a ação divina de Deus. 3 pontos, queridos, para nós trazermos como aplicação para as nossas vidas. Permanece firme aí comigo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aí, queridos, dá um coraçãozinho. Se você ainda não encaminhou, clica aí nesse aviãozinho, caminha para outras pessoas, para que elas possam ouvir essa palavra no nome de Jesus. Primeira coisa, queridos, a fé revela que Deus está fazendo antes que aconteça. A fé nos revela, a fé abre os nossos olhos para enxergar aquilo que Deus está fazendo, mesmo antes que aconteça. Então a fé não espera ver para crer, mas ela crê para que nós possamos então ver. Hebreus capítulo 11, verso 1, que vai dizer isso. Olha, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Abacuque 2:3 vai dizer, se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Você pode repetir isso aí onde você estiver? Certamente virá e não tardará. Declare isso sobre a sua vida no nome de Jesus, que o favor de Deus, a promessa de Deus, o sobrenatural de Deus está sobre a sua vida. Porque você vai dizer, certamente virá e não tardará. Mesmo quando nada parece mudar, queridos, ao nosso redor, a fé nos mostra que Deus está preparando algo. A fé está dizendo, olha, espera aí, aguarda aí, porque algo no sobrenatural está acontecendo. E em pouco tempo, queridos, o texto de Abacuque diz, não tardará, isso se tornará visível aos seus olhos. Já aconteceu, só ainda não é visível aos olhos naturais. No reino celestial, em algum lugar, o Senhor já está preparando. Nossa parte é esperar, é confiar e descansar. Então a fé antecipa o agir de Deus antes que os olhos naturais tenham qualquer evidência. É como, queridos, alguém que planta uma semente na terra. Os olhos naturais veem somente a terra, mas os olhos da fé já enxerga a colheita. Já enxerga o processo aonde a colheita é inevitável. Eu costumo dizer assim que o plantio é opcional, mas a colheita é inevitável. Tudo aquilo que nós plantarmos, certamente colheremos. Então a fé é dessa forma, é como alguém que plantou a semente. Os olhos naturais estão vendo só terra. Mas os olhos da fé já estão enxergando um plantio, uma colheita farta através daquele plantio. A segunda coisa, queridos, guarde isso no seu coração. A fé transforma a nossa percepção do cotidiano. Queridos, a pior coisa que nós podemos fazer com a gente mesmo, conosco mesmo, é enxergar as coisas do dia a dia somente com os olhos naturais. Nós precisamos começar a olhar para o nosso dia a dia. Por mais que não aconteça nada aos teus olhos
exuberante, sobrenatural, mas nós precisamos compreender que não é porque nós não estamos vendo que Deus não está agindo. Mesmo que os olhos naturais não veem, nós cremos e entendemos pelos olhos da fé que Deus está agindo e trabalhando em nosso favor. Queridos, a fé nos treina a perceber Deus em cada detalhe, no cuidado diário, nos livramentos que muitas vezes nós nem vimos, nós nem percebemos, mas Deus nos livrou, na força que recebemos sem perceber, nesse fôlego, nesse ânimo, nessa saúde sobre os nossos corpos. O comum se torna extraordinário quando ele é visto pelos olhos da fé. Salmos 27, verso de número 13 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 17, a passagem, eu amo essa passagem, onde todo o exército estava perseguindo Eliseu e o seu moço ali, o seu servo, e o servo ali com medo, porque só estava ele e Eliseu acampados ali, e Eliseu faz uma oração. Eliseu intercede pelo seu servo, e ele diz assim: Senhor, né, é 2 Reis, capítulo 6, verso 17, que diz assim: e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, o exército todo estava perseguindo Eliseu para matar Eliseu e o seu servo que estava com ele. E aos olhos daquele servo, queridos, eles eram minoria. O exército era grande demais. Mas quando Eliseu orou e falou: Senhor, abra os olhos espirituais dele, para que ele possa enxergar aquilo que é o exército que está do nosso lado. Quando Eliseu orou, o Senhor abriu os olhos dele. E ele enxergou as colinas que estavam ao redor, os montes que estavam ao redor. Queridos, olha que imagem extraordinária. E aquele moço, ele viu as colinas cheias de carros de fogo, queridos, de carros de fogo, de cavalos, de carros de fogo, um exército divino que estava protegendo Eliseu e aquele rapaz. Essa manhã eu oro, queridos, pela sua vida no nome de Jesus, para que os seus olhos espirituais sejam abertos, que você possa enxergar, queridos, que maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo, de que o Senhor não te abandonou, que Ele te guarda, que Ele te livra, que Ele te protege, que Ele está agindo em seu favor, Ele está cuidando de você. O terceiro e último ponto, queridos, a fé nos move em direção ao propósito, mesmo quando os sinais parecem contrários. Queridos, Romanos 4, 20, verso 21, 20 e 21 diz: Abraão, plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Queridos, a fé é uma convicção tão grande que nos leva a ter atitudes movido não por aquilo que nós estamos vendo, mas sim por aquilo que nós cremos. Sai do campo da imaginação e começa a partir para o campo da prática, onde eu coloco em ação tudo aquilo que eu digo que creio. Falar que crer é fácil, mas o mais difícil é você agir com base naquilo que você diz que crê. E é nessa parte que muitos falham, queridos. Porque tem muitos que dizem crer, mas estão trancados no seu quarto abatidos. Tem muitos que dizem crer, mas tomam atitudes desesperadas. Tomam atitudes antecipadas, precipitadas. Fala o que não deve, age da forma que não deve. E isso não é fé, queridos. Isso é somente palavras da boca para fora. Mas a fé, queridos, ela é demonstrada através das nossas atitudes. Tiago vai dizer isso. Mostre a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. As obras que significa, não é somente um ato de caridade, mas as obras significa as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas falas. É nisso que nós vemos a verdadeira fé de alguém. Como que Jesus identificou a grande fé naquele centurião? Através das palavras, das atitudes. Primeiro, porque um centurião, ele era líder de 100 soldados romanos. Uma pessoa acostumada a ver catástrofes, a ver crueldade todos os dias. Uma pessoa que
precisa ser firme no seu posicionamento, firme na sua palavra, mas esse centurião procurou Jesus. E só de procurar já demonstrou que ele tem fé. Você tem buscado Jesus nos momentos em que você mais precisa, nos momentos de aflições, no seu dia a dia, no seu cotidiano? Como tem sido a sua busca? A nossa fé mostra, queridos, que existe dentro de nós uma fome e uma sede por Jesus, pela palavra. Então, se você tem buscado pouco, é porque pouco também tem sido a sua fé. Mas aquele centurião busca Jesus e fala, olha, o meu servo está em casa, ele está enfermo, e o Senhor pode curá-lo. E Jesus disse, vamos lá agora. E ele disse, eu não sou digno que você entre em minha casa, em minha morada, mas se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado, porque eu também sou líder. E quando eu digo para um soldado vá, ele vá. Quando eu digo para o outro vem, ele vem. Então, se o Senhor der uma ordem, se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus olha para aquele homem e diz, grande é a sua fé. A fé demonstrada através não somente de palavras, mas da atitude de se achegar a Deus, de falar com Deus, de confiar tamanho tão grande, a confiança dele era tão grande, que falou, Jesus, você nem precisa ir lá, é só o Senhor liberar uma palavra que eu já creio. Queridos, para tantas pessoas, Jesus precisa fazer tantas coisas para que ele possa daí crer que realmente Jesus tem poder. Mas para esse centurião, ele disse, Jesus não precisa fazer nada. Só libera uma palavra que eu já creio. Querido, se o Senhor já liberou uma palavra sobre a sua vida, simplesmente creia. Simplesmente acredite. Simplesmente caminhe debaixo dessa convicção. E para encerrarmos, queridos, viver pela fé é viver com a visão ampliada. Pare de enxergar somente aquilo que está ao seu redor. Comece a elevar os seus olhos para que ele possa enxergar além, queridos. É enxergar o que Deus vê. O Senhor diz, eis que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E eis que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. O Senhor nos leva, queridos, a enxergar além, a olhar além daquilo, não negando a realidade, mas enxergando além dessa realidade. É perceber o invisível, é encontrar o sobrenatural escondido dentro da sua rotina. O texto, então, tudo aquilo que nós vimos até agora nos lembra aqui, queridos. A fé não é uma lente que nós podemos dizer opcional, um óculos opcional que nós colocamos, mas o modo de vida do cristão. Não tem como, queridos. Você escolher viver ou não pela fé, não tem como. Não é opcional. É um modo de vida do crente, do cristão. Se você decide caminhar com Cristo, não viva através dos olhos naturais, viva pela fé. Segundo, se vivemos pela fé, então não podemos ser guiados pelo medo, pela dúvida ou pelas aparências, pelas circunstâncias. Deus está, queridos, agindo agora. Mesmo onde os seus olhos não conseguem enxergar, não conseguem perceber. Ele está agindo agora aí onde você está, ele está se movendo agora, ele está aí agora do seu lado. Você crê nisso? Então, o nosso desafio para hoje é: escolha hoje uma área em que você diria, não vejo saída. E você vai fazer o quê? Ore. Ore dizendo, Senhor, abra os meus olhos para aquilo que o Senhor está fazendo. Você vai escolher alguma área da sua vida hoje, aonde você não encontra a solução, aonde os seus olhos naturais não veem saída, aonde os seus olhos naturais não veem uma solução. E você vai orar dizendo, Senhor, abra os meus olhos espirituais para essa situação. Queridos, você vai começar a enxergar o impossível, você vai começar a enxergar além daquela circunstância, daquela situação. E depois, queridos, depois de orar, dê um passo de fé, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja um grãozinho de mostarda, mas dê um passo de fé em direção, sabe, à resolução daquele problema. Você vai tomar uma atitude hoje, não baseada na circunstância que você está vendo, mas baseada na fé, na sua crença. E nós iremos orar nesse momento, queridos. Encerrando essa série, Deus na rotina, Deus no cotidiano, Deus
no meio das coisas aparentemente comuns e nós aprendemos, né, durante toda essa semana, a enxergar Deus aonde nós só enxergávamos rotina. Enxergar Deus aonde nós enxergávamos somente algo comum. Acho que no nome de Jesus, toda a aprendizagem dessa série possa, de alguma forma, elevar a sua maturidade espiritual, para que você possa viver não por aquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós cremos. Queridos, se você perdeu algum dia dessa semana, algum episódio dessa série, tem lá uma playlist no meu canal no YouTube escrito Deus na Rotina. Você clica lá, vai aparecer os 5 vídeos dessa semana e eu tenho certeza, queridos, que você será muito edificado. Se você quer relembrar, se você quer compartilhar com alguém alguma dessas mensagens, entra lá, queridos, e compartilhe com as outras pessoas. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos e te louvamos nessa manhã pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua graça sobre as nossas vidas. Te louvamos, Deus, porque por mais que muitas vezes nós não vemos, hoje nós compreendemos que o Senhor continua agindo sobre as nossas vidas. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, todas as nossas preocupações e todas as nossas aflições, e nós decidimos, a partir de hoje, se não era dessa forma, enxergar pelos olhos da fé. Não viver baseado nas circunstâncias, não viver baseado naquilo que nós vemos, mas viver conforme a nossa fé. Que o Senhor nos sustente, nos guarde e nos encha cada dia mais dessa fé. E que no nome de Jesus, Pai, a cada um que nesse momento está me assistindo, está me ouvindo, que o teu amor e a tua graça alcance essa vida, alcance essa casa, no nome de Jesus. Nós consagramos a Ti a nossa sexta-feira, consagramos a Ti o nosso final de semana, te pedimos que a Tua bênção, a Tua proteção esteja sobre cada um de nós. Eu oro, Senhor, por cada um que nesse momento está saindo para o seu trabalho, para a sua rotina, para o seu dia a dia. Pai, que no nome de Jesus, a cada momento, o Senhor possa trazer a esse coração o sentimento de que eles não estão sozinhos, mas que o Senhor está com eles a todo o momento. Que nós possamos, Senhor, nesse dia, mesmo que aparentemente comum, nós possamos enxergar o Teu favor, a Tua graça, o extraordinário do Senhor, o sobrenatural do Senhor, os pequenos detalhes e em tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós oramos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Nós estamos entrando aí para o final de semana. Lembrando que nesse domingo, queridos, excepcionalmente o primeiro domingo do mês de dezembro, nós teremos o culto de Santa Ceia na Lagoinha em Santo Antônio da Platina. Então esse domingo já é domingo de ceia. Eu espero você e toda a sua família. Convide seus amigos e vamos juntos celebrar o Senhor no último mês do ano de 2025. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.